Então vamos para a aula de hoje, dando continuidade ao nosso material, ao nosso conteúdo, a gente vai ver os espelhos convexos e côncavos, os espelhos esféricos, certo? Então, primeira coisa, por que a gente chama eles de espelhos esféricos? Porque eles são gerados a partir de uma esfera. Como é que eu construo um espelho esférico? É lógico que uma vez eu falei isso na sala de aula, o menino achou que realmente as fábricas de espelho tinham grandes esferas lá para os caras fazerem o espelho. Mas não é isso não, né? A gente chama espelho esférico porque eles fazem parte de uma esfera, tá? Só que a gente não precisa de uma esfera dessa para fazer, né? Mas vamos ver como que a gente funciona, como é que funciona isso aqui. Uma esfera, para eu desenhar ela, imagina que você tem um compasso, né? Seus dedinhos assim. Para você desenhar a esfera, você não tem que pegar o compasso, fixar no ponto e girar a outra parte do compasso, certo? Esse pontinho aqui é o centro de curvatura da esfera, é o C. É onde a pontinha que você espeta o seu coleguinha fica, né? A distância do centro de curvatura até a esfera, em qualquer direção, sempre dá um raio de curvatura. Você pode fazer isso para qualquer lado. Como é que eu produzo um espelho, então? Eu venho aqui e corto, eu retiro uma parte da esfera, uma calota que a gente fala. Essa parte que eu retiro é chamada de calota esférica. Ela é responsável pela reflexão, ou na parte interna dela, né, quando você pega assim e aponta, por exemplo, para o Sol, a parte interna de uma superfície esférica, ou a parte externa de uma superfície esférica, que seria a parte de fora, tá? Quando eu estou usando a parte interna da superfície reflectora, eu tenho algo assim, ó. Isso aqui, ó. Né? Essa aqui é a parte externa do espelho. Eu vou usar a parte interna do espelho como superfície refletora. Então, a luz vai vir, né, aqui, ó, e vai bater lá dentro dessa superfície refletora. Ela vai lá dentro, bate aqui. Aqui, se a gente colocar pontilhado, né, ela vai vir batendo lá dentro aqui, ó. Quando você aponta um objeto para o Sol, né, os raios solares eles chegam paralelos a gente, porque o Sol é muito maior do que a Terra. Tem livro que fala porque é muito distante. Tem nada a ver com ser muito distante. É porque o Sol é imensamente maior que a Terra, né, então um objeto que é muito grande, você acha que ele é plano. É por isso que os raios solares vêm paralelos para a gente. Bateu na superfície interna, eles vão refletir. Eles vão refletir de uma forma que eles vão se encontrar sempre na metade do raio. Tá vendo? Ó? Existe um ponto aqui que é a metade do raio de curvatura de um espelho, que é o ponto onde os raios paralelos se cruzam, quando eu uso a parte interna do espelho como superfície refletora. É o foco do espelho. Tá? Então o raio de luz vai lá dentro, bate na superfície interna do espelho, reflete e eles se focalizam, né? Eles se encontram nesse foco. E esse foco ele tem a metade do centro de curvatura. Então aqui, ó, se essa distância do centro de curvatura até aqui tem um valor x qualquer, o foco está sempre na metade. Esse lado aqui é igual a esse. Tá? O foco é metade do raio de curvatura ou centro de curvatura. Quando você usa a superfície interna do espelho como superfície refletora, você chama ele de espelho côncavo. Aí muito aluno confunde, tá? Côncavo com a outra parte que é a convexa. Mas aí eu falo, você vai lembrar da concha que você usa para comer. Concha é uma superfície côncava, tá? Então, olhando para a sua parte, a sua mão aqui, ó, de frente, é a parte côncava da sua mão. Se você olhar de costas, é a parte convexa da sua mão.
E o espelho convexo nada mais é do que você inverter isso aqui. Se você pegar um espelho côncavo e girar ele vira um espelho convexo. Tá? Então, se eu pegar a parte de fora e utilizar como superfície refletora, essa parte de fora aqui, ó, eu vou ter um espelho convexo. Só que o comportamento óptico dele é completamente diferente. Se eu pegar esses raios de luz que chegam na superfície refletora do espelho convexo, eles não vão se cruzar, eles não vão se encontrar, não. Tá? Então, eles vão vir aqui. A hora que eles baterem na superfície refletora do espelho, eles vão se refletir de maneira que eles se afastam, eles se divergem. Então, o espelho côncavo ele converge o raio de luz e o espelho convexo diverge. Porém, se eu prolongar esses raios de luz assim, ó, se eu imaginar que eles continuam através do espelho, esse prolongamento deles vai se encontrar no mesmo ponto, que é o foco do espelho. Tá? Então, o que é um espelho côncavo? É quando eu pego a parte de dentro de uma esfera para usar como superfície refletora. Espelho convexo é a parte de fora. Certo? O que o espelho côncavo tem de diferente em relação ao espelho convexo? Como que eu identifico quem é quem? O primeiro passo, tá? O único que amplia é o espelho côncavo. Então, se houver ampliação de imagem, esse espelho é côncavo. Tá? É a maneira mais simples de você identificar. Se houver projeção de imagem, se você tiver usando esse espelho para projetar o raio de luz em uma imagem em algum lugar, né? Então, por exemplo, você aponta o espelho para o sol e projeta um pontinho de luz na parede. Tá? Aquilo ali é um espelho côncavo, está projetando uma imagem. Tá? Ele é o único que pode ampliar e o único que pode projetar a imagem. O que o convexo tem de diferente? Ele amplia o campo de visão. Essa é a diferença dele. Quando você olha para o espelho convexo, você vê mais coisas. É aquele espelho de porta de elevador, porta de ônibus, corredor de loja. Tá? É aquele espelho que você utiliza para ver mais coisas. Ônibus, elevador, loja. Em alguns retrovisores, ele tem também esse espelho para aumentar o campo de visão. Onde que eu vejo espelho côncavo? Qualquer espelho de aumento é espelho côncavo. Então, por exemplo, aquele espelho do dentista, que ele usa para olhar se a gente está com cárie, alguma sujeira, é um espelho côncavo. Espelho que as pessoas usam para fazer sobrancelha, fazer maquiagem, tem espelhos em banheiro de hotel que amplia a imagem, todos eles são côncavos. Tá? Vamos ver aqui algumas imagens de espelhos côncavos e convexos. Quer ver? Ó? Olha só, isso aqui é um espelho côncavo. Todo mundo já viu um espelho desse aqui, né? Para fazer maquiagem, para fazer alguma coisa. Né? Ele é abaulado, né? Você está usando a parte interna, e se você olhar aqui, você vai ver o seu rosto ampliado. Quando você olha para um espelho convexo, você vê isso aqui. Ele aumenta o campo de visão, você vê mais coisas. Se esse espelho fosse plano, você não ia ver a rua toda igual está mostrando aqui. Porém, né, em contrapartida, para ele projetar mais coisa, para ele te mostrar mais coisas, esse espelho convexo ele vai diminuir as imagens. Tá? Então, uma característica do espelho côncavo, ele pode ampliar, não é que ele sempre amplia, não. Ele pode ampliar a imagem. E uma característica do espelho convexo, ele sempre diminui a imagem. Pelo fato dele aumentar o campo de visão, ele sempre vai diminuir a imagem. Então, vamos colocar isso aqui. Ó. Ele pode ampliar e, em contrapartida, esse carinha aqui, ele sempre diminui. Abud, Oi?
Quando que o espelho côncavo não amplia? Quando o objeto está muito longe dele. Ah, tá, entendi. Aqui também pode haver uma inversão de imagem. Você vai e fica de frente para o espelho côncavo e você observa a sua imagem de cabeça para baixo. O único que pode inverter a imagem é o espelho côncavo também. Tá? O convexo ele sempre vai diminuir e ele nunca vai inverter. Tá? Então não tem essa possibilidade não. São as maneiras mais fáceis da gente identificar cada espelho. O espelho côncavo, você pode desenhar ele de duas formas. O que a gente vai fazer para desenhar ele? Olha só. Você coloca uma linha reta. Essa linha reta é o seu eixo principal. É o seu ponto de referência. É o eixo X. E em cima dele você vai desenhar o seu espelho. Você pode desenhar esse espelho curvo, dessa forma, ou você pode desenhar esse espelho, se você tiver pouca habilidade manual igual eu tenho, uma alternativa que você tem para desenhar um espelho côncavo é isso aqui, ó. Você faz ele reto, como se fosse um espelho. Espera aí, gente. Isso. O Windows é novo, apertei Shift 5 vezes, ele deu uma mensagem aqui. Você vai desenhar ele reto, depois você faz as abinhas para dentro aqui, ó. Aí você vai falar, ó, esse espelho aqui é côncavo, tá vendo? E como que eu sei que eu vou usar a parte de dentro dele, essa parte como superfície refletora? Eu coloco risquinhos voltados para fora, significa que eu vou usar a parte de dentro, tá? Todo espelho côncavo tem 3 pontos, lugares geométricos que a gente vai precisar evidenciar para desenhar as nossas coisas. O ponto onde o eixo principal corta o espelho é chamado de vértice. É a partir do vértice que a gente mede as distâncias e as alturas, né? Tipo assim, o vértice é o nosso 0, 0. Tá? O 0 para x e o 0 para y. É o vértice, é a origem dos espaços. O centro de curvatura, que é aquele centro de curvatura da esfera que gerou o espelho. Esse centro de curvatura está a uma distância r do espelho. Certo? Então, o vértice é o Vzinho. O C é o centro, ou até pode vir também raio de curvatura. E na metade do centro de curvatura, a gente desenha o foco. Pode vir escrito distância focal, foco e tal. Para você saber qual que é a distância focal do espelho, basta se lembrar que o foco é o centro de curvatura dividido por 2. Então, se falar assim, um espelho tem raio de curvatura 20 centímetros, então o foco dele está a 10 centímetros. Esses 3 pontos são importantíssimos para a gente representar o espelho, tanto côncavo quanto convexo. Côncavo, então, dessa forma. O convexo, ele muda só o lado que a gente vai usar, né? Quando a gente trabalha com espelho convexo, a gente usa o lado oposto. E a gente vai desenhar ele daquelas duas formas. Desenha o eixo principal. Um você vai fazer curvo, né? Eu não costumo usar esse muito curvo, não. Só quando eu tenho, estou no computador, alguma coisa assim, que dá para fazer uma bolinha, tá? Eu costumo usar esse aqui, ó, mesmo. Porque aí você vai, faz uma linha reta, usa a régua para fazer uma linha reta e bota as abinhas voltadas para cá. Quando você coloca os risquinhos, você está falando que você não vai usar essa parte esquerda aqui. Se os risquinhos estivessem voltados para a direita, eu não ia usar a parte da direita. E ele tem as mesmas coisas que o espelho côncavo. Ele tem o vértice, ele tem o centro de curvatura. Porém, a luz vai vir do lado oposto do espelho, né? E ele tem o foco. Eu só inverti o espelho côncavo e ele vira um convexo. Mas aqui
Ó, de onde que a luz vai vir? Ah, isso aqui a luz vai vir de cá, né? Ó. Vai bater no espelho e vai, se ela vier paralela, a gente já viu que ela se direciona para o foco. A gente vai ver esses raios todos, mas ela vem, bate na superfície interna do espelho e vai em direção ao foco. Se for o espelho convexo, a luz vem assim, ó, bate no espelho e vai lá para cima. De maneira que se eu prolongar ela vem de cá, bate na superfície do espelho e vai lá para cima. Se eu prolongar o raio refletido, ele vai passar em cima do foco, tá? Então, o raio paralelo, né, o melhor para a gente trabalhar, ele bate no espelho e ele procura o foco de alguma forma. Ou o prolongamento dele vai para o foco, ou ele mesmo vai para o foco, tá? Então, aqui tem o espelho côncavo e o espelho convexo. Uma coisa, como o vértice é a nossa origem, estão lembrados? Ó, o vértice é o 0, 0, é a nossa origem. 0 para x e 0 para y. A convenção que a gente tem no plano cartesiano não é assim, que para a direita do eixo x é positivo e para a esquerda do eixo x é negativo? Não é essa a nossa convenção? Então, quando eu falar de espelho convexo, o foco ele adquire valor negativo. Ó. Centro de curvatura também. Por quê? Porque eles estão à esquerda do vértice. Eles estão atrás do espelho. Tá? Então, toda vez que o espelho for convexo, a gente tem que colocar a distância focal negativa. Não esqueça disso, porque senão buga tudo, viu? Alguma dúvida até aqui, gente? Para a gente trabalhar com os raios gerais? Então, a gente vai fazer aqui os raios gerais nesse espelho côncavo. Olha só, primeiro vamos colocar aqui quem é quem, né? Ali a gente tem o centro de curvatura, dá para você imaginar, né? Olha só, a esfera completa ela viria aqui, ó, mais ou menos. Então, aqui é o centro da esfera, certo? Então, esse é o centro de curvatura do espelho. Mais ou menos na metade do centro de curvatura a gente tem o foco. Mais ou menos não, exatamente na metade do centro de curvatura. E eu que estou fazendo aqui sem régua, sem nada. Então, eu já falei para vocês, régua é o melhor amigo do estudante de ótica. Beleza? E para trabalhar com os raios gerais, é decoreba mesmo. Tá? Assim, vou demonstrar para vocês geometricamente, uma vez só, por que o raio que vem paralelo, ele vai para o foco. Tá? Vou pegar aqui outra cor. Então, assim, ó, esse raio de luz está vindo exatamente paralelo ao eixo principal. Para eu medir, né, o ângulo de incidência e tal, eu tenho que criar uma reta normal. As mesmas leis da ótica, elas funcionam, tá, para qualquer reflexão que vocês quiserem. Quando eu faço uma reta, para ela ser perpendicular à superfície esférica, ela tem que obrigatoriamente passar pelo centro de curvatura. Então, a reta normal aqui, a um espelho esférico, ela sempre vai passar pelo centro de curvatura. Toda vez que eu fizer isso aqui, medir o ângulo de incidência e tal, o raio de luz ele vai refletir com o mesmo ângulo exatamente em cima do foco. Olha que bacana. Então, é por isso que o raio de luz que bate no espelho, tá? Que vem paralelo e bate no espelho, ele sempre vai refletir em cima do foco. Tá? Então, esse é o primeiro. Tá? Raio paralelo, ele vai em direção ao foco. Beleza? Lembra que eu estou tirando print de tudo, depois vocês passam para o caderno. Outro raio de luz. Se o raio que vai em paralelo, ele vai em direção ao foco, ó, eu vou fazer aqui de novo. Ó. Vamos pegar um raio de luz que sai daqui
paralelo e vai em direção ao foco. Não existe o princípio da reversibilidade de caminhos, que a gente viu lá na primeira aula de ótica? Então, se eu tiver um raio de luz que passa pelo foco, obrigatoriamente, ele tem que ser refletido paralelo. Então, se o raio vem pelo foco, ele vai ser refletido paralelo. Eu vou passar todos para vocês, tá? Mas a gente vai usar só dois para construir as nossas imagens. Então, ó, paralelo no foco, foco paralelo. Se ele passa pelo foco antes de bater no espelho, ele vai ser refletido paralelo. Outro raio de luz. Esse ponto aqui é o nosso vértice, né? Ó, vértice. Todo raio de luz que incide sobre o vértice, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo. É por quê? Porque o eixo principal faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, esse ângulo é o ângulo de incidência, ele sempre vai fazer um ângulo de reflexão igualzinho ali com o meu espelho. Então, se o raio vier no vértice, você lembra de mesmo ângulo, ok? Mesmo ângulo. Paralelo no foco, foco paralelo, raio do vértice. Eu gosto do primeiro, que é do paralelo no foco, e do raio do vértice. Por quê? Esse raio aqui ele funciona igual em todos os espelhos. Último raio. Aqui está o nosso centro de curvatura. Toda vez que um raio de luz passar pelo centro de curvatura antes de bater no espelho, ele vai bater no espelho e voltar em cima dele mesmo. Por quê? Porque ele vai estar fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, o ângulo de incidência dele é zero. Ele bate e volta, tá? Então, se ele vem no centro de curvatura, ele volta nele mesmo. Volta nele mesmo. Então, ele bate no espelho e volta em cima dele mesmo. Esses são os raios que a gente precisa saber para o espelho côncavo. Ok? Agora, vamos lá para o espelho convexo. Ali está o nosso centro de curvatura, que é negativo, né? Aqui é o nosso espelho convexo, ó, a gente vai usar a parte de fora. Aqui está o vértice, aqui está o foco, né? Bom, esses são os raios gerais para o espelho convexo agora, ó. Veio paralelo, a gente já viu que ele vai ser refletido, vou colocar mais embaixo para caber. Ele vai ser refletido de maneira que o prolongamento passa pelo foco, desculpa. Ele vai vir tipo assim, ó. Só que eu não posso fazer isso, porque eu estaria falando que o raio de luz bateu e entrou dentro do espelho. Obrigatoriamente, a gente tem que fazer o prolongamento pontilhado. Tem muito aluno que perde pontinho em prova de ótica comigo, porque ele faz o prolongamento cheio, com linha cheia, e não pode. Linha cheia é raio de luz. Linha pontilhada é prolongamento de raio de luz. Então, o raio veio assim, bateu no espelho e refletiu. Então, no espelho convexo, se ele vem paralelo, o prolongamento vai no foco. Ok? Primeiro raio de luz. Por que eu gosto? Se vocês não estiverem entendendo, galera, vocês podem perguntar. Tá? Eu tô indo mais rápido porque isso aqui acho que vocês já viram mais de uma vez, né? Essa decorebazinha, mas é bom revisar. E a gente vai usar elas para desenhar a imagem aqui, daqui a pouquinho. Então aqui, ó, vértice está aqui. Né? Se o raio de luz vier batendo no vértice, funciona exatamente igual ao espelho côncavo. Você mede o ângulo e o raio refletido vai ser refletido com o mesmo ângulo de antes, com que ele chegou. Tá? Então é igual. Esse é o raio melhor de usar, porque ele funciona igual nos dois espelhos. Então aqui também, no espelho convexo, se vai no vértice, lembra de mesmo ângulo.
Ok? Mais um. Centro de curvatura, foco, vértice. Mais um raio. Princípio da reversibilidade de caminhos também. Se eu tenho um raio de luz que viria pelo foco, ó, ele está vindo lá de cima. Se ele pudesse, ele ia vir cá e passar no foco. Mas ele não pode, porque o espelho reflete. Então, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. É o contrário do outro, né? Princípio da reversibilidade de caminho. Se ele vem paralelo e o prolongamento dele passa no foco, se ele vier pelo foco, tentando passar pelo foco, o prolongamento dele, o raio refletido vai ser paralelo. Então, se ele tentasse passar pelo foco, ele vai ser paralelo. Ah, mas e o raio de luz? Beleza. Existe outro raio de luz também, que é o raio do centro de curvatura, que eu não uso muito porque só vai funcionar quando o objeto estiver muito longe, assim, no espelho côncavo. No convexo funciona, né? Porque o objeto nunca vai estar lá dentro do espelho. Então aqui, ó, está o centro de curvatura aqui. É a mesma coisa do outro. Se esse raio de luz tentasse passar pelo centro de curvatura, vamos supor que ele vem tentando passar pelo centro de curvatura aqui. Ele vai incidir, bater no espelho e voltar em cima dele mesmo, porque ele faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, esses são todos os raios gerais dos espelhos côncavos e convexos. Beleza? Vamos montar a imagem? Vamos sofrer um pouquinho?